vamos ao nosso quadro Cimesp no programa Piracicaba Agora. E temos o prazer de receber aqui Wagner Furlan, ele que é diretor industrial da CNH e diretor de Tecnologia e Relações Industriais do Cimesp. Furlan, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, é um prazer grande estar com vocês Boa noite, aqui, Maria, Neto. Bem-vindo. Obrigado. O público aí, falando um assunto bastante importante, que é falar um pouco sobre as empresas de Piracicaba. Isso. E você que está em casa pode participar conosco, viu? 991411048, 25341234. Furlan, vou pedir para você já apresentar para nós, né, a CNH, para a gente conhecer um pouquinho, empresa essa, indústria que está aqui na nossa região, né, mas que faz parte de um grande aglomerado aí, né? Isso. Bom, contextualizando um pouco o que é a CNH dentro do mundo, porque aqui em Piracicaba o pessoal conhece muito como Case. Sim. Né? Nós somos o grupo CNH, Case New Holland Industrial, e contextualizando, a gente está hoje presente em 40 países, né? Temos mais de 170 países onde temos representantes comerciais, né? Temos aí uma receita líquida de praticamente 20 bilhões de dólares no ano. Nós temos também 37 mil funcionários no mundo todo, né? E estamos aí presentes em todas as regiões do mundo. Vindo aqui um pouquinho mais para a América Latina, nós temos uma presença bastante forte aqui dentro da região, onde temos 5 fábricas, 4 delas dedicadas à indústria agrícola e uma delas dedicada à construção civil. Uhum. Temos uma planta aqui em Piracicaba, uma em Sorocaba, uma em Curitiba, uma em Córdoba e uma que cuida dos equipamentos de construção civil, que fica localizada em Contagem. Uhum. Aqui em Piracicaba, a gente, como eu sou diretor industrial aqui, a gente produz as colhedoras de açúcar, onde nós fomos os protagonistas aqui no Brasil em trazer a mecânica, a mecanização da colheita, da colheita da lavoura de cana aqui no Brasil. E assim também aqui produzimos os pulverizadores autopropelidos e as plantadeiras de grãos, né? Eu costumo dizer que aqui em Piracicaba a gente produz uma das menores plantas do grupo, mas a gente produz o maior equipamento do mundo. Então, a gente produz uma plantadeira de 61 linhas que vai aí para o mundo. Tá? Que bacana. Então, isso é um pouquinho da planta de Piracicaba e um pouquinho do contexto da CNH dentro do mundo. Muito bom. E você que está em casa, participe conosco também, 991411048. Vou falar um pouquinho, né? Hoje, quais são as principais, né, atividades aí, quando a gente pensa no setor agrícola, a gente está falando de uma região que é nossa, né? Você trouxe essa informação. Fomos os primeiros a colocar, né, as máquinas que fazem a colheita da cana. Isso foi muito impactante para todos nós, para o agricultor. Isso viabilizou segurança, viabilizou meio ambiente, né? A gente tinha aquela antiga maneira de se fazer, né? E aí corria risco do trabalhador, poluir o ar, né? Toda aquela situação. E aí essa tecnologia, ela vem para o nosso país, desenvolvida por vocês, e a gente tem uma mudança ambiental também, né? Fala um pouquinho desse, quanto isso foi impactante para o nosso país, que é interessante porque tem em casa pensar. A gente passa e vê as máquinas, né? Mas teve um impacto muito positivo para todos nós, né? Isso. Bom, aqui dentro desse contexto agrícola do Brasil, a tecnologia e a inovação veio de uma forma bastante profunda, né? Você vê hoje a gente está lançando no mercado, nós somos a primeira fábrica no mundo que lançou um trator a biometano. Primeira fábrica no mundo. Nós lançamos também a primeira retroescavadeira elétrica no mundo. Então, tudo aqui no Brasil. Então, o trator biomecânico, movido ao biometano, ele reduz em 80% os poluentes dentro da lavoura, né? Então, hoje existe, o agricultor se profissionalizou muito, então ele está muito ligado nessa agenda de sustentabilidade. Então, tudo que a gente faz hoje de inovação tecnológica, ela vem ao encontro aos anseios do nosso consumidor final. Perfeito. Que ele está muito ligado hoje na contenção dos custos, né, nas suas entregas,
na sustentabilidade do seu negócio, que isso traz, no final da ponta, o lucro para ele. O lucro para ele, com toda certeza. Wagner, falando sobre o mercado, né, vamos falar também quais são os principais atendidos, né, os mercados atendidos atualmente e como está justamente o desempenho internacional da unidade. Isso. Bom, nós estamos aí hoje, como eu disse anteriormente, nós estamos com uma presença comercial em mais de 170 países no mundo. E o nosso desempenho, mesmo com essa queda de volume das commodities que nós tivemos aí pós-pandemia, mesmo assim a gente conseguiu manter o nosso market share. Justamente por quê? Porque a gente está ano após ano, né, inovando e apresentando novas oportunidades para os agricultores, para o pessoal que lida direto na lavoura. Né? Então, isso faz com que a gente se sinta tranquilo em manter-se no mercado e fazer com que a CNH ainda continue com market share bastante respeitado dentro desse contexto. Perfeito. Participação da população através do nosso WhatsApp 991411048. Pois não, Maria. Vamos lá, aqui dá boa noite, parabéns pelo programa, sempre com temas muito pertinentes. Gostaria de perguntar para o Wagner Furlan qual a percepção dele sobre o crescimento da indústria na nossa região. Muito bom. Temos ainda como expandir e receber mais indústrias? Obrigado, me chamo Silvio. Pois não. Bom, eu acho que aqui em Piracicaba, nós criamos um ambiente muito bom para trazer as indústrias, né? Isso fomentado pela atuação do CIMESP junto ao sindicato dos funcionários dos metalúrgicos, né? Então, trouxe um ambiente bastante salutar para vir as empresas. Prova disso é que está vindo aí as GWM, veio a Klabin, veio várias empresas aí que estão vindo para o setor. Então, isso foi muito bom para o nosso mercado. Só que ainda hoje a gente está começando a ter algumas restrições em termos de área para poder contribuir com esse crescimento. Então, a gente precisa aí, logicamente, fazer um estudo de viabilidade demográfica aqui em Piracicaba para a gente poder conseguir trazer mais empresas de grande porte aqui para Piracicaba. Hoje ainda a gente tem algum déficit em termos de empregabilidade aqui, muito por conta de treinamento das pessoas, né? Mas que, logicamente, a gente está trabalhando bastante forte para quitar esses débitos. Só que a parte demográfica ainda requer um pouco mais de atenção, porque os espaços estão ficando bastante escassos aqui dentro de Piracicaba, o espaço dedicado à nossa indústria. Furlan, até para a gente entender, quem está em casa também, acho que é algo bem pertinente a gente falar aqui, né? Como uma grande empresa, que é o caso do qual você faz parte, do grupo que você faz parte, quais são os principais critérios, né, para a escolha? Eu digo isso que nós tivemos agora, né, um encontro na ACIP, né, com delegados da Receita Federal falando sobre a reforma tributária. Então, um ponto específico da reforma tributária é a mudança de oferta de menores tributos. Então, não vai ter mais essa possibilidade, olha, aquela região, o tributo é menor, então vou montar uma empresa lá. Então, isso não vai ser mais critério de escolha. Mas eu queria entender quais são os critérios de escolha, por exemplo, para a sua empresa. Não, nós vamos escolher a cidade de Piracicaba. Para quem está em casa entender e compreender melhor. Cada perfil de empresa, ela escolhe onde ela mais está alocada. Te dou um exemplo. Por que Piracicaba foi escolhida como uma cidade em que nós instalamos o nosso polo da indústria sucroalcooleira? Porque ela está próximo ao polo onde as pessoas consomem esse tipo de produto. Né? Quando você vê a malha viária que nós temos aqui em Piracicaba também, é uma forma atrativa de ter. Ou seja, é dessa forma que a gente constrói. Lógico, antigamente a gente pensava muito em benefícios fiscais. Só que hoje a gente já não pensa mais tanto dessa forma, porque lá na frente se a gente pensar só nisso, a gente vai se deparar com alguns problemas como malha viária, né, como falta de mão de obra especializada. Então, isso tudo a gente leva em consideração. Então, acho que é dessa forma que a gente escolhe um local para a gente poder fazer uma instalação. Excelente. Participação do público, pois não, Maria? Aqui com a gente também a Carla, de Saltinho. Oi, Carla. Ela dá boa noite. Liguei a TV agora e vi que estão falando sobre indústria e economia. Será que vocês poderiam comentar sobre como Piracicaba vem se destacando no cenário estadual e nacional nesses fatores? Pois não. Bom, Piracicaba, acho que
mostra e demonstra números bastante positivos hoje, né? Você abre os jornais e você vê que o nível de empregabilidade aqui em Piracicaba está bastante alto. Por conta disso tudo que eu falei, né? Que nós temos um ambiente bastante ávido para isso daí. Então, eu creio que o Estado de São Paulo, com as políticas econômicas e de desenvolvimento que o Estado de São Paulo tem feito, e a gente comprova isso no nosso dia a dia, nas ações que têm sido direcionadas ao setor industrial, a gente nota que existe um ambiente próspero para as empresas prosperarem. Entendeu? Então, eu acho que é dessa forma que tem que se comportar. O Brasil devia se comportar dessa maneira. Dessa maneira, né? Dessa maneira. Porque daí são critérios de avaliação também, creio eu, que entra num âmbito que talvez a gente aqui nem pense nisso, né? A indústria, ela vem com esses atrativos, a malha viária, como você falou, é essencial, mas também a qualidade desse colaborador, né? Tem escola para todos, tem creche para todos, tem uma assistência bacana, né? Posto de saúde, como é a relação dessa população que vai trabalhar conosco. Isso é um critério de avaliação também, né, Furlan? Sim, e nós estamos num quadrilátero aqui. Quando você pega Sorocaba, Piracicaba, Limeira, Campinas e Jundiaí, você nota que essa é uma região muito próspera. Uhum. Então, aqui é muito diferenciado em termos de capacitação das pessoas, né? Uhum. E a gente tem feito trabalhos bastante interessantes junto ao CIMESP e junto ao Senai aqui, em termos de capacitar pessoas, né? Para isso daí. A gente ainda sente algum déficit em termos de capacitação das pessoas aqui em Piracicaba. Que é um momento até para os jovens, né? Exato. Quer dizer, ouvindo isso, você que está aí, né, prestes a entrar no mercado, ou já está inserido, as empresas, as indústrias que vêm para a cidade, vêm na busca também dessa mão de obra especializada. E a gente tem grandes formadores aqui também, né, Furlan? Isso. Hoje as pessoas, né, elas têm aquela vontade de se formar numa faculdade, né? Mas eu tenho exemplos aí claros e dentro da minha própria empresa, vejo técnicos, né, que ganham mais do que propriamente engenheiros, pessoas formadas, porque ele tem a capacitação técnica. Começou lá no Senai, veio subindo, buscou sua especialização, né? Então, a gente incentiva as pessoas a seguirem a formação técnica também, que eu acho que isso daí ela resolve muito o problema da indústria. Resolve muito o problema da indústria. E o mercado pede hoje isso, né? Pede isso, justamente. Pede Excelente. Isso. Boa dica para todos. Pois não, vamos falar também um pouquinho, Wagner, dessa abertura, né, e o acesso que você e sua equipe têm implantado dentro da empresa com relação às mulheres, né, com benefícios e melhorias. Vamos falar também dessa parte. Bom, a CNH corporativa, ela entende que a diversidade ela traz benefícios para a parte tecnológica e inovadora, sempre olhando para o seu cliente lá fora. Então, é um benefício bastante forte. E pensando nisso, em 2023, nós fizemos uma pesquisa a nível global, e foi logicamente aqui em Piracicaba, uma pesquisa com os nossos funcionários para saber o perfil dos nossos funcionários com relação à diversidade. A partir disso, nós formamos 5 clusters dentro da empresa, onde cada um ele toma conta de alguma diversidade. Então, nós temos o cluster de LGBT, cluster da pessoa negra, cluster do gênero, né? Então, cluster da pessoa com deficiência. Então, eles se reúnem voluntariamente para discutir, trabalhar com relação à comunicação, né? E outras atividades inerentes a isso. Isso, os próprios colaboradores. Os próprios colaboradores, legal, né? Legal. E aí, pessoalmente, eu vivo com relação às mulheres, né? O meu primeiro nível, eu tenho 6 gerentes, 3 deles são mulheres. 50% dos meus gerentes são mulheres, né? E hoje nós temos um nível de mulheres na fábrica trabalhando ali no dia a dia, na montagem das máquinas, muito alto de mulheres, né? E a gente preparou a fábrica para isso, né? Então, essa mudança cultural que a CNH passou, a gente está vivendo um momento bastante positivo e trazendo frutos para nós, em termos de tecnologia e inovação. Vamos falar também que acho que isso é impactante, né? Quando a gente vê uma grande indústria como essa, né? Tendo esse olhar, um olhar agregador, né? Quer dizer, é oportunidade e como você falou, né? Ter essa possibilidade de agregar todos, né? E a satisfação de pertencer
né, a uma empresa que olha com carinho, né, para todos os lados, isso é gratificante para você que é trabalhador, mas é gratificante também para a empresa, né, que tem um lugar que as pessoas trabalham e gostam, né? Essa forma de pensar é muito bacana. A gente vê a indústria, é incrível isso, né? Porque a gente vê a indústria tomando esse passo, a passos largos, essas atitudes, que talvez outros setores ainda não estão debruçando os olhares para isso, né? E como você falou, o resultado está sendo super positivo, né? Quer dizer, a gente começou uma discussão lá atrás sobre por que as mulheres ganham menos, quer dizer, e aí você já tomando uma outra atitude, abrindo esse espaço, porque a capacitação é o que é importante para a empresa e para o seu cliente, né? Isso, justamente. É um caminho que não tem volta. Né? A diversidade, ela é fundamental para a gente ter uma mudança cultural dentro das indústrias e a gente precisa espalhar isso daí para o mundo. Né? Então, eu vejo isso que não só para a indústria, mas como para o país e para a população, isso é uma coisa que não pode deixar de trabalhar em cima dessa agenda, tá? Dessa agenda da diversidade. Vou falar sobre sustentabilidade também, né? Como é que vocês estão implantando novas técnicas, enfim, como é que vocês estão olhando para isso também? Bom, a gente trabalha muito forte com a sustentabilidade. Hoje, as nossas plantas aqui da América Latina, elas são 100% aterro zero. Né? Todas as plantas nossas trabalham com energia renovável. No ano de 2024, nós deixamos de gastar 180 milhões de litros de água, porque a gente reaproveita a água. Né? A gente trabalha também, veja que a gente tem hoje 11 mil patentes no mundo e só no Brasil 1.700 patentes, né? Onde a gente, com essas patentes, a gente faz toda a nossa gestão e nossa melhoria de processo e de produto. Né? Então, quando a gente faz de sustentabilidade e olha com o trator biometano, né, uma retroescavadeira elétrica. Nós estamos agora lançando já um protótipo de uma colheitadeira de cana movida a etanol, carbono zero. Né? Então, isso tudo mostra que a CNH ela trabalha muito ligada com isso. Hoje nós somos reconhecidos na Dow Jones mesmo pelos nossos indicadores de sustentabilidade. Então, isso daí ela está dentro das nossas relíquias de ações. Sim. Então, isso daí a gente preza muito pela sustentabilidade. Agora, Fulano, isso é muito importante quando a gente vê a presença, né, desse aglomerado em vários países. E eu acho que isso também é uma característica muito local, né? Quando a gente fala, por exemplo, uma colheitadora, é isso? Colheitadeira movida a álcool, a etanol. Etanol, isso. A gente está valorizando o nosso produto, correto? Quer dizer, esse olhar ele parte daqui, né? Quer dizer, vamos valorizar porque a cana é um produto nosso, a cana gera combustível, gera açúcar, por que não ter, né, essa grande máquina movida a álcool, né? Isso. E essa tecnologia também vai para os outros lugares. E já foi feito um estudo há 10, 15 anos atrás e não era viável você fazer uma colhedora de cana a etanol, porque, lógico, ela gasta um pouco mais do que o diesel. Só que agora, com a pegada do carbono, ficou muito atrativo, entendeu? Correto. Então, isso daí que faz com que a gente migre para esse setor também. Perfeito, perfeito. Pois não, Maria, diga. Participação do João Paulo, está assistindo a gente lá, ele dá boa noite a todos do programa. Pergunta para o especialista, qual seria a melhor opção para quem pretende empreender na indústria nessa região? Tem algum ramo que se destaca? Legal. Olha, Piracicaba é muito diversa, né? Mas eu acredito ainda que a indústria, né, embora tenha as vertentes hoje da internet, não, mas a indústria, ela ainda, a pujança da indústria faz com que a gente se motive cada vez mais a trabalhar com isso. Existe demanda aqui em Piracicaba, dentro da nossa região, né, de usinagem especializada, então, que faz com que a gente creia que a indústria crescendo, o que vem por baixo e suporta a indústria também vai crescer. Né? Os insumos para a indústria, isso tudo faz com que eu acredito que é algo que, se tivesse que investir, eu investiria nessa forma. Muito bom, muito bom. E aí, falando um pouquinho do CIMESP, né? Você faz parte da diretoria do CIMESP também, e até para quem está em casa compreender isso. Quando a gente fala, né, do CIMESP, que é um sindicato patronal,
a gente vê ações que vão além, né? Ele surge por uma demanda, todo sindicato é assim, o patronal, o sindicato dos trabalhadores, ele acaba aparecendo por um propósito. Não que tenha perdido esse propósito, mas a gente vê a transformação no CIMESP, né, em olhar também para a cidade, não somente para as indústrias, mas olhar para a cidade. Fala um pouquinho dessa atuação do CIMESP, porque a presença do industrial está dentro do CIMESP também, né? Ela é feita para as pessoas envolvidas na indústria, mas o olhar também está para a cidade. Fala um pouquinho dessa relação, Furlan, por favor. Bom, o CIMESP acho que traz, primeiro, né, trazendo aí para as empresas filiadas ao CIMESP, traz a segurança de ter uma entidade com credibilidade aqui dentro da cidade de Piracicaba. E essa credibilidade faz com que a gente continue participando cada vez mais ativamente dos clusters e das integrações que nós temos aqui com o poder público. Né? Por exemplo, dentro da minha pasta, eu tenho participado ativamente do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação. Perfeito. Né? Participo do Fórum de Inovação da Prefeitura. Né? Membro do Conselho do Parque Tecnológico. Né? Membro do Conselho e atuante do APLA. Né? Nós montamos agora dentro da minha pasta, recentemente, a PL Serva, né? Que é comandada aí, faz a gestão com o Zen. O Zen, né? Esteve aqui semana passada. Legal. E tudo isso faz o quê? Faz com que a gente participe e opine sobre as diretrizes dentro do setor piracicabano. Né? Então, eu acho que isso daí faz com que o CIMESP cada vez mais ganhe credibilidade, né, e participe das tomadas de decisões aqui dentro da cidade, né, que é importante. A gente participa de muita coisa. Então, eu falei só um pouco da minha pasta, mas temos outras atividades, né, com os outros diretores, com toda a nossa presidência, que participa ativamente do rumo da cidade de Piracicaba. A cidade cresce e desenvolve justamente o grande eixo, a gente sabe disso, que é a indústria, né? A indústria é um grande eixo, a indústria traz outras indústrias, né? A gente vê o caso das grandes, como é o caso do qual você pertence, vem outras empresas agregando serviços à empresa do qual você trabalha. Então, ele é um grande eixo, né? E sendo um grande eixo, tem um know-how de administração. Você falou um número de colaboradores que é correspondente a uma pequena cidade, né? E aí tem toda uma logística para se pensar nisso, tem todo um organismo fazendo parte para a empresa evoluir. E uma prefeitura, né, que é o caso justamente da nossa prefeitura, ela sempre teve esse olhar, né, de trazer a indústria perto para opinar, para sugerir e para ajudar nessa administração. E claro que vocês fazem da mesma forma, porque aqui vocês escolheram para estar e morar, né? Justamente. Principalmente eu, que já sou um piracicabano, né, que estou aqui representando. Tem que lutar pela cidade também, né? De fato. De fato, né? Pois não, Maria, diga. Participação aqui do Fernando, obrigada pela companhia. Fernando está sempre assistindo, ele dá parabéns, Neto, pelas reportagens. Temas como esses fazem ainda mais a gente ter orgulho de nossa linda e próspera Piracicaba. Obrigada por mais essa aula de economia. É um orgulho mesmo que a gente tem, né, Wagner? Eu sou meio suspeito de falar, né? Faz muito tempo que eu moro aqui, desde que eu nasci, mas que Piracicaba representa muito para o país, né? Sim, então, sim. Piracicaba representa muito, tem uma pujança muito grande, né? E as empresas aqui de Piracicaba contribuem muito com isso. Empresas e serviços aqui em Piracicaba contribuem muito com isso. Né? É a força para isso. Você sabe que você falou uma coisa muito interessante, né? Nessa relação do nosso município, né? Além de ser um piracicabano, né? Mas a empresa está aqui, a empresa do qual eu quero que evolua, cresça e permaneça, gerando emprego, enfim. Mas esse respeito, ele vem também do âmbito estadual e federal. A gente sabe quando vem um representante, do Ministério do Trabalho, um secretário de Estado, ou o próprio governador, ele vem e passa pelo CIMESP. Né? Ele quer ouvir as demandas. Eu acho que isso é um dos grandes pontos para o médio, pequeno, que tem indústria, fazer parte. Porque quando a gente vê uma lei, essa lei ela é feita ouvindo vocês também. E é uma lei que vai agregar ao empresário. Por isso tem que ganhar força. O empresário que não faz parte do CIMESP, ele tem que fazer parte. Porque esse tipo de política, eu chamo a política do bem, né, que ouvir a demanda da necessidade, está da população, está das indústrias, está do comércio, mas vocês têm força
para o âmbito estadual, municipal e federal, ouvir vocês, né? Isso. E o Cimesp não é só isso, né? Hoje a gente tem uma gama de cursos e treinamentos bastante ampla dentro do Cimesp, né? Eu, particularmente, mando meus funcionários lá. A gente tem muito treinamento em termos de soft skills, treinamentos técnicos em cima de qualidade, segurança, entrega, pessoas. Então, isso faz com que o Cimesp seja diferenciado. E eu, inclusive, aproveito a oportunidade, né, para nossos associados e pessoas que queiram participar disso, procurem o Cimesp, né, para poder estar olhando, porque com certeza ali você vai encontrar um treinamento adequado ao que você precisa. Para a própria equipe ali, né? Para a própria equipe, né? Isso é verdade, mesmo. porque a demanda do mercado também ela corre muito, né? É dinâmica. É dinâmica, né? A tecnologia está aí, está vindo cada vez mais e não tem como ficar de fora, né? Você tem que adquirir o conhecimento para pertencer também, né? Conhecimento é fundamental hoje. É fundamental. Fundamental. Furlan, quero agradecer a sua participação hoje aqui. Muito obrigado pela disposição de vir até aqui apresentar para nós. Tem uma imagem, não sei se você consegue colocar, Lucas, da empresa, acho que é uma imagem do alto, né? A gente vê Piracicaba, a gente fica muito feliz e vê, né, que ali são centenas e centenas de trabalhadores que se multiplicam aí para famílias e famílias e famílias, né? Gerando emprego, gerando salário e aumentando o nosso PIB. Então isso é gratificante. Conseguiu achar, Lu, a imagem? Ah, não está aí, não tem problema. Depois eu resgato ela, não tem problema. Para a gente poder ter essa dimensão de quanto é importante a indústria na nossa região. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado a todos, né? Obrigado ao público, né? E parabéns por esse programa que, com certeza, ele ultrapassa fronteiras, né? Que bom. Parabéns. Obrigado. Obrigado.